Você sabia que para muitas religiões o mundo já tem um fim previsto? No cristianismo, por exemplo, esse fim é descrito no chamado Livro do Apocalipse. Segundo a Bíblia, o fim dos tempos seria marcado por eventos catastróficos, como guerras, fome, desastres naturais e sinais no céu. Tudo isso faria parte de um período conhecido como a Grande Tribulação, onde a humanidade enfrentaria caos em uma escala nunca vista antes. No final, aconteceria o julgamento final, onde cada pessoa seria julgada por suas ações. Os justos receberiam a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentariam punição. E então, Deus criaria um novo céu e uma nova terra, marcando um recomeço para tudo o que existe. Mas essa não é a única forma de enxergar o fim do mundo. No islamismo, esse momento é conhecido como Qiyamah, o dia do juízo final. Assim como no livro do Apocalipse, também existem sinais que indicam que o fim está próximo, como o aumento da injustiça, da corrupção e da perda de valores. Além disso, há eventos importantes, como o retorno de Jesus, que no islamismo é visto como um profeta. Segundo essa crença, todas as pessoas serão ressuscitadas e julgadas por suas ações, sendo recompensadas ou punidas de acordo com suas escolhas. Mas aqui existe um ponto interessante. O equilíbrio entre fé e ações tem um papel central. E isso levanta uma questão. Será que todas as religiões acreditam em um julgamento final parecido, ou o fim do mundo pode ser algo completamente diferente? No judaísmo, a ideia do fim do mundo está ligada ao chamado Messias judaico. Diferente de outras visões mais catastróficas, aqui o foco não está exatamente na destruição total do mundo, mas sim na transformação dele. Segundo essa crença, o Messias seria um líder humano escolhido por Deus, responsável por restaurar a justiça, trazer paz e reorganizar o mundo. Em vez de um colapso completo, o que se espera é a chegada de uma nova era, onde conflitos seriam resolvidos e a humanidade viveria de forma mais equilibrada. Algumas tradições até mencionam julgamento, mas ele não é o ponto central. O mais importante é a ideia de renovação e de um mundo melhor sendo construído. E isso muda bastante a perspectiva. Será que o fim do mundo precisa ser necessariamente o fim, ou pode ser apenas o início de algo novo? Já no hinduísmo, o fim do mundo é visto de uma forma completamente diferente, através do conceito de Kali Yuga. Segundo essa tradição, o universo passa por ciclos, e o Kali Yuga representa a última fase, marcada por decadência moral, corrupção e afastamento espiritual. Nesse período, os valores se perdem, a verdade se torna rara e o caos começa a dominar a sociedade. Mas, ao contrário de um fim definitivo, esse não é o fim absoluto de tudo. Quando o Kali Yuga atinge seu ponto máximo, ocorre uma grande destruição, que abre espaço para o início de um novo ciclo. Ou seja, o fim não é o encerramento, mas parte de um processo contínuo de renovação. E isso levanta uma ideia interessante. Será que o mundo realmente acaba, ou ele está sempre recomeçando de formas diferentes? No budismo, o fim do mundo não é descrito como uma destruição repentina, mas sim como um processo gradual conhecido como o fim do Dharma. Nessa visão, o mundo começa a entrar em declínio quando os ensinamentos de Buda vão sendo esquecidos ao longo do tempo. As pessoas passam a se afastar da verdade, da disciplina espiritual e da busca pela iluminação. Com isso, a sociedade se torna cada vez mais caótica, marcada por conflitos, ignorância e sofrimento. Esse enfraquecimento dos valores espirituais leva a humanidade a um estado de completa desordem. Em algumas tradições, esse período culmina em uma grande destruição que abre espaço para o surgimento de um novo Buda, responsável por restaurar o Dharma e trazer novamente o equilíbrio ao mundo. Ou seja, assim como em outras crenças, o fim não é exatamente o fim, mas uma transição. E isso levanta uma questão.
Será que o maior problema do mundo não é o seu fim, mas sim o afastamento das pessoas de seus próprios valores? Já na mitologia nórdica, o fim do mundo é conhecido como Ragnarok, e aqui a visão é muito mais direta e destrutiva. Segundo essas histórias, o Ragnarok seria uma grande batalha final entre deuses, gigantes e forças do caos. Esse evento seria precedido por sinais como guerras, desastres naturais e um longo inverno que traria sofrimento para toda a humanidade. Durante o confronto, muitos dos principais deuses morreriam, incluindo Odin e Thor, marcando o colapso total do mundo como ele é conhecido. Mas mesmo com toda essa destruição, a história não termina ali. Após o Ragnarok, um novo mundo surgiria, mais puro e renovado, onde poucos sobreviventes recomeçariam a humanidade. E isso cria um contraste interessante. Mesmo nas visões mais caóticas, o fim ainda parece abrir espaço para um novo começo. Mas será que todas as crenças seguem esse mesmo padrão? No zoroastrismo, o fim do mundo é conhecido como Frashokeret, e diferente de muitas outras visões, aqui o foco está na purificação total da humanidade. Segundo essa crença, no final dos tempos haverá um grande confronto entre as forças do bem e do mal, onde o bem finalmente vencerá de forma definitiva. Após esse momento, todos os seres humanos passariam por um processo de purificação, onde suas almas seriam limpas de qualquer maldade. Existe até a ideia de um rio de metal derretido que atravessaria o mundo, mas que para os justos seria sentido como algo leve, enquanto para os injustos seria doloroso. No final, o mal deixaria de existir completamente, e o mundo seria restaurado em um estado perfeito, sem sofrimento, sem morte e sem corrupção. Ou seja, aqui, o fim não é apenas um recomeço, mas uma transformação definitiva de toda a realidade. E isso levanta uma ideia interessante. E se o verdadeiro fim do mundo não for destruição, mas sim a eliminação de tudo aquilo que é imperfeito? Já na visão associada ao calendário maia, o fim do mundo ganhou muita atenção por causa de interpretações modernas, principalmente em torno do ano de 2012. Mas ao contrário do que muitos pensam, os maias não previam exatamente o fim do mundo como uma destruição total. O que existia era a ideia de ciclos de tempo, onde um grande período chegava ao fim e outro começava em seguida. Para essa civilização, o tempo era visto como algo cíclico, sempre se renovando. Ou seja, o fim seria, na verdade, apenas o encerramento de uma era e o início de outra. Não havia necessariamente uma visão de caos ou julgamento final, mas sim de continuidade e transformação. E isso conecta com várias outras crenças que também enxergam o fim como parte de um ciclo maior. No fim das contas, cada religião tenta responder a mesma pergunta de formas diferentes. O que acontece quando tudo termina? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. O mundo realmente acaba ou ele apenas muda de forma? E se você gosta de conteúdos assim, explorando diferentes religiões e suas visões sobre o mundo, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.